Irmão Samuel, o senhor é amigo e tem afinidade com o Ministério CCB. O senhor é CCB ou CCA? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da... A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Se Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, a pergunta está colocada aí para todos. A pergunta nos foi feita, a matéria foi nos enviado, pediram para nós abordar, né, irmãos? Um mistério que não quer se calar ao longo dos tempos, né? Quem é que salva? CCB ou CCA? Qual é a igreja que tem Deus? CCB ou CCA? João Paulo aborda este assunto no seu canal para que todos aí fiquem sabendo, né? CCB é Congregação Cristã no Brasil. CCA é Congregação Cristã Apostólica, uma descendente da congregação, irmãos. São irmãos, né, que saíram, né, da congregação e fundaram uma outra denominação, vamos dizer, parecido com a da congregação, né? Tanto que quando há culto, quando há testemunhos, muitas pessoas ficam indagando. Mas na congregação pode isso, na congregação pode aquilo. Por exemplo, irmãos de outras denominações atender na congregação. Já na CCA dá para observar que irmãos de outra denominação atende o culto. Irmãs pregando a palavra. Na congregação não tem. Na CCA já tem. Irmãs indo testemunhar, pregar sem o véu. Na congregação só com véu. Na CCA não precisa o véu. Irmãos atendendo o culto de barba. Na congregação tem que fazer a barba. Na CCA pode ser de barba. Irmãos atendendo o culto sem terno. Na congregação só com terno. Na CCA sem terno. Mas aonde que nós vamos aí classificar essas duas denominações? Uma que eu faço parte, que eu sirvo a Deus, né? Melhor dizendo, que eu sirvo a Deus, e a outra em que outros irmãos que serviam a Deus na congregação por motivos aí de ministério antigo, né? É uma parte que a gente, irmãos, temos que relevar aqui, em que muitos atualmente reclamam desse ministério atual, desse conselho de anciães atual. Qualquer coisa em que acontece, as pessoas falam antigamente, mas jogando culpa nesse ministério atual. Por exemplo, a televisão, né? Um caso da televisão que sempre falam aí que antigamente não podia ter e agora pode ter, né, irmãos? Mas o fato do nosso irmão aí, Samuel Trevisan, ter saído da congregação, ele saiu praticamente sem dever nada, irmãos. O servo de Deus idôneo saiu pela porta da frente pelo motivo do ministério antigo aí, né, irmãos? Até falar algo que o servo de Deus achou por bem sair, então fundar uma outra denominação, sabendo que após a saída, a primeira denominação foi Ministério de Jandira, usava o nome Congregação Cristã no Brasil, só que a congregação tem seus direitos sobre o nome, né, patenteado, e pediu para que retirasse, né, o Congregação Cristã no Brasil. Então foi colocado Congregação Cristã Ministério de Jandira. Após a falência do Ministério de Jandira, né, que daí
parece, eu classifico esse ministério de Jandira como uma coisa assim, gestante, né? Não vou falar pessoas nem animal, mas um ser gestante. E que quando aquele ser gestante teve o parto, saiu vários filhotes, várias denominações, melhor dizendo, né? Esta parte. Então, do Ministério de Jandira surgiu as descendentes do Ministério de Jandira. Por isso que vocês vêem hoje em dia, qualquer igreja aí que tem o nome do Senhor Jesus, que não tem a mesma doutrina da congregação, não tem a mesma liturgia, a mesma doutrina, muitos falam: bom, Paulo, pode isso na congregação? Pode aquilo? Eu falo: não, esta denominação que foi feita em nome do Senhor Jesus, púlpito não tem direitos autorais. Então, qualquer um que abrir uma igreja pode usar em nome do Senhor Jesus, pode fazer o que quiser, porque a congregação não é detentora desse logotipo, desse nome sobre a parede. Mas, irmãos, mas a pergunta que fizeram, porque pegaram aí um culto do Samuel Trevisan, um culto em que o Samuel Trevisan atende o culto ou lê a palavra sem terno, um culto onde teve a pregação de uma irmã que atendeu o culto sem véu, ou leu a pregação sem véu, pregação de pessoas que atendeu o culto de barba, pregação de pessoas que deu para ver que é de outra denominação, atendeu o culto, ministério de Jandira, não. Congregação Cristã Apostólica, ministério de Jandira já faliu, né? Já acabou. São outras igrejas que saíram dessa ramificação, né? Mas, segundo o que os irmãos falam, Samuel Trevisan é da congregação ou é da CCA? Eu vou colocar um trechinho da onde ele fala no começo aqui, né? Vamos ouvir. Irmão Samuel, o senhor é amigo e tem afinidade com o Ministério CCB. O senhor é CCB ou CCA? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Congregação Cristã Apostólica. Então, irmãos, nesta entrevista, o Samuel Trevisan, ele deu uma entrevista se ele era CCB ainda ou CCA. E ele fala que em 2008 ele teve, ele falou assim, a gente pelo fato dele, mais algum ancião, alguém ali no caso do João Marcos, né? E ele diz que teve um descontentamento com o ministério antigo, que é o presidente antigo da época, em 2008. Que foi nesse interim mesmo aí que teve esse desmembramento de alguns irmãos e foi feito ali então o ministério de Jandira. Conforme eu disse, houve também descontentamento no ministério de Jandira. A dissidente da congregação, houve descontentamento no meio da dissidente, irmãos, onde ocasionou vários segmentos. CCA, Congregação Cristã Apostólica, teve a da Comunidade Cristã, que é do nosso irmão Isaías, teve uma outra que é do Antoniel, e aí vai indo, irmãos. Mas, irmãos, veja bem, eu não vou colocar na íntegra esse vídeo, né, que nem deve, que é do canal da CCA, mas o que dá para transparecer aí, irmãos, é que o Samuel Trevisan, ele ainda diz, né, que ele é CCB, ele não renunciou, ele não houve algo que desabonasse o seu testemunho, simplesmente ele então saiu da congregação, simplesmente ele não exerceu mais o ministério de ancião, que o qual, irmãos, veja bem, hoje em dia, quando algum ancião, né, deixa de ser ancião, a primeira coisa que eles pedem, que o Ministério da Igreja pede, é que faça uma carta de renúncia, para ficar tudo documentado.
Se eu não me engano, são 5 anos, né? Que por lei, não sei se mudou, em que o ancião ou o cooperador que é destituído, se não fizer a carta, são 5 anos em que não pode colocar ninguém no lugar. Isso foi, não sei, há um tempo atrás, o qual em uma determinada comum, o cooperador foi retirado do cargo, mas esse cooperador tinha feito algo aí que desabonasse, né, o seu ministério. E só colocaram outro cooperador no lugar deste cooperador após 5 anos. Quando fez 5 anos direitinho, levantaram outro cooperador. Que aí, caso se ele fosse entrar na justiça requerendo, né, salários, alguma coisa, aí já expirasse, né? Porque hoje em dia é comum. A pessoa está na igreja, está ali servindo a Deus, quando sai, a pessoa então fala que a igreja era a pior coisa, né? Não está mais dentro da congregação. É a mesma coisa de irmãos aí que ficam falando da congregação, mas quando estava lá dentro, ele não falava, né? Mas saiu, fechou a porta, né? E falou, ó, saia daí também. Mas, irmãos, o que nós estamos falando é sobre esses cultos da CCA, em que ao longo das postagens aí, a Irmandade acaba se confundindo, né? Dizendo que a congregação pode isso, a congregação pode aquilo, e na realidade é a CCA. Mas, irmão Paulo, a pergunta foi, quem salva, CCB ou CCA? Irmãos, perdão. Quem vai salvar é Cristo Jesus. Eu não posso falar que congregação é que salva, que aí vou estar falando do templo, vou estar falando da denominação. E nem que a CCA, ou se a CCA não salva. Eu só sei que objetivos de todos, mesmo que na CCA for uma doutrina diferente da congregação, é por este motivo que o irmão saiu do ministério da congregação. Por este motivo, né? Por não concordar com alguma coisa em que ele achava que deveria ser do jeito que ele pensava. Já o ministério antigo, já vendo esta parte, já não concordou e praticamente então o irmão saiu, mas saiu, deixa eu focar bem essa parte, né? Porque hoje em dia gostam de duplicar as coisas, colocar palavras na nossa boca. Saíram, mas não cometeram nenhum pecado, não cometeram nenhum adultério, né? Não pisaram, né, no sangue de Cristo, porque para pisar no sangue de Cristo, irmãos, não é que está buscando servir a Deus, quem é que fala do nome de Deus. Não são estes não, irmãos. Quem pisa no sangue de Cristo são aqueles que esteve ali na igreja, receberam tudo, né, irmãos? E hoje fica maldizendo a palavra de Deus, maldizendo e desacreditando o que Deus fez na vida do seu povo, irmãos. São aqueles que falam, este Deus não existe, né? Às vezes pega até fala de ateu, né, irmãos? Mas congregação que está no Brasil é a mesma doutrina, não muda. Se algum irmão do ministério que está ali tiver o outro pensamento e querer impor, então ele será destituído do cargo para que ele faça como esses irmãos aí que têm suas denominações fundadas, né, irmãos? Ah, irmão Paulo, mas eles não vão salvar porque saíram da congregação. Não, irmão. É que nem outras denominações. Vai servir a Deus. Se sentir Deus, ver o operar de Deus, está servindo a Deus do mesmo jeito, irmãos. Está servindo a Deus do mesmo jeito. Não podemos falar que são pessoas, né, são irmãos desviados, são irmãos que já caíram. Não podemos, irmãos. Mesmo se tivesse aqueles desviados, aqueles que tiveram algum acidente espiritual, nós temos que tomar cuidado e falar as coisas, porque não é nós que damos céu, irmão, não é nós que salva. Temos que saber que acima de nós tem um que se chama a graça verdadeira de Cristo Jesus,
que é essa graça, onde nós vamos na congregação e ali se manifesta que é Cristo Jesus. Por isso que servimos a Deus por graça e misericórdia de Deus, né? E, irmão Paulo, eu vi uma irmã pregando lá no púlpito sem véu, pode isso? Irmãos, a doutrina, quem fez foi o fundador da CCA. Se a doutrina dele permite, não vamos só porque tem lá em nome do Senhor Jesus, a liturgia do culto igualzinho a da congregação, né? Não podemos automaticamente, porque o irmão Samuel Trevisan teve um bom tempo atendendo o culto no ministério da pessoa, não podemos então esquecer que a doutrina da congregação permaneceu a mesma. Outros que fizeram essas denominações mudaram, afrouxaram, né? Como no próprio culto mesmo aí da CCA, um músico tocando com a camisa do Corinthians, né, irmãos? Mas, irmão Paulo, mas pode isso? Na igreja que ele fundou, pode. Se dá para servir a Deus fazendo isto, né, trazendo o mundo para dentro da igreja, aí não se sabe. Mas só sabemos que na congregação não pode. E o nosso irmão aí faz questão, pela sua entrevista, de dizer que ele tem muitos amigos dentro da congregação. Muitos irmãos do ministério mantêm contato, como diz, né, irmãos? O servo de Deus ainda tem os seus contatos, ainda tem a irmandade, né, que aí considera, conhece o servo de Deus, sabe que é uma pessoa, né, íntegra, uma pessoa que, o fato, irmãos, da pessoa sair da congregação, né, não querer mais, nós temos que ver essas duas partes, são N motivos, irmãos. Eu não vou mais na congregação, mas não aconteceu nada. A pessoa simplesmente foi, saiu da congregação, mas fala bem da congregação. A pessoa é sincera nessa parte. É esse ponto que eu quero trazer para a nossa querida irmandade, porque muitos aqui podem até falar, irmão Paulo, mas o irmão está defendendo quem sai da congregação. Irmão, cada um tem um livre-arbítrio, irmão. Cada um sabe, né, como ele quer servir a Deus. Muitos não conseguem ficar fora da congregação. Outros já se acham que pode servir a Deus sem indo para a congregação. No caso dessas denominações que foram feitas, né? Comunidade Cristã do Isaías, que é quase a mesma coisa, mas ali também se prega alguma coisa em questão de quando vai alguém da congregação para a comunidade, faz questão de falar que veio da congregação. Então, se faz questão, né, de falar que veio da congregação, então a congregação não foi tão ruim assim para eles, né? O que ocasionou isso tudo foi, irmãos, na época do ministério antigo, né, dos irmãos lá de trás, que era rígido mesmo. Isso daí nós não podemos. Irmãos, eu teve época, eu era criança, de eu não ter televisão em casa porque meu pai e minha mãe disseram, não pode ter televisão. Eu ia assistir na casa do vizinho, eu era criança. Passava aqueles desenhos, né? Lembra? Aqueles desenhos da sessão da tarde, né? Que dava a tardezinha. Mas depois acharam por bem comprar para que eu ficasse em casa, não ficasse indo para a casa dos outros, ficar por lá de fora, ali brincando, vendo a televisão. Mas, irmãos, eu sei disso, sempre tive televisão em casa, mas a televisão da nossa casa, na hora de ser desligada, era desligada e pronto. Culto de jovens e menores. Aí de nós, se ligasse a televisão domingo de manhã, não, vocês vão para o culto de jovem menor, quando chegar, vamos almoçar na mesa junto. Até me lembro da antiga Coca-Cola de vidro, né? Lembra? Era macarronada no domingo e tinha que ter 2 garrafas de Coca-Cola sobre a mesa. Com aquelas vasilhas antigas, né, irmãos? Em forma de peixinhos, né? Irmãos, infância da gente, né? O tempo, década de 80, muitos têm saudade. E naquela época, década de 80, nós temos saudade de dentro da congregação, porque era uma época também, irmãos, muito boa, né? Temia muito, não é que hoje não teme, mas hoje a tecnologia está roubando um pouco, né, desse temor no meio
na Irmandade, né? E a iniquidade aumentou. A iniquidade aumentou, o falatório, a crítica. As pessoas, de vez criticar uma coisa para o bem, critica para desfazer. Aí fica difícil, né, irmãos? Né? Mesma coisa, Deus chega aqui para aquele Irmandade e trazer aí alguma coisa, algum confronto, alguma briga, alguma intriga dentro de um templo religioso. Imagina o que vou falar. Mas o que isso vai nos servir, o que isso vai nos alegrar, não vai alegrar, não vai servir. Vai deixar a pessoa mais triste. Que aonde a pessoa podia procurar um consolo para ter diretamente conexão com Deus, está em briga. Ah, mas não é denominação, não é homens, são pessoas. Mas então, fala-se da pessoas, não da denominação, que no caso a Congregação Cristã no Brasil, né, é a denominação, nós consideramos como a obra de Deus e graça maravilhosa que contém dentro da congregação. Porque graça maravilhosa é Cristo Jesus. Vamos ver mais um trechinho do irmão Trevisan dando entrevista. Bem, irmãos, acontece o seguinte, CCB e CCA, eu vou contar para vocês o que aconteceu desde o começo dessa história. Em 2008, a gente teve alguns descontentamentos com os ocorridos naquela época com o meu ministério dentro da Congregação Cristã no Brasil, do qual fiquei longos anos lá. Estive como ancião da Congregação Cristã no Brasil e até o dia de hoje ninguém me tirou de lá. Viu, irmão? Ninguém me tirou. Não chegou alguém e me falou, você não é mais ancião de lá. Viu aí, irmãos? Ninguém tirou o Samuel Trevisan. Ninguém sentou ele. Simplesmente ele saiu por conta própria. Estava descontente na época, mas ninguém tirou o irmão. Isso já cai por terra, irmãos. Pessoas maldosas que falam que a congregação, né, senta, tira a liberdade por qualquer motivo, né? Mas o servo de Deus que estava descontente, logicamente. Não pôde mudar, então saiu e montou, né? Fundou, melhor dizendo, uma nova denominação, o qual ele mesmo pudesse colocar as regras dele. Preste atenção, vamos ver mais um pouquinho do áudio. Só em 2008, quando alguns descontentamentos dentro do nosso ministério, do meu ministério, do irmão João Marcos, e na época tinha mais um irmão conosco, que é o que saiu junto de nós, e haja visto que uma semana antes de nós tomarmos a decisão de sair da igreja, nós estávamos extremamente angustiados e fomos na congregação de Sorocaba buscar a palavra, e lá na congregação de Sorocaba, Deus mandou a palavra dos 3 hebreus na fornalha de fogo ardente. E Deus falou conosco maravilhosamente bem a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, a palavra de Deus confirmou e disse, vai, que eu sou contigo. O Senhor falou que nós haveríamos de passar pelo fogo, mas o fogo não nos queimaria. Então, desde o começo, nós estamos extremamente seguros do que Deus fez na nossa vida. Nós não fizemos, na verdade, quando nós saímos da congregação, o irmão sabe que foi enviado 20.000 cartas contra nós, dizendo que nós tínhamos desobedecido e tal. Mas isso tudo, o Senhor já havia dito para nós que nós ia passar pelo fogo, mas que nós não queimaríamos. Haja visto que... Então, irmãos, nesse áudio, o irmão até fala que ele foi em 2008 que ele saiu, juntamente com o João Marcos, mais algum. E que ele foi buscar a palavra, e essa palavra foi numa igreja da congregação em Sorocaba. E lá Deus tinha falado, olha só, que a parte daqueles 3, né, Sadraque, Mesaque e Abdenego,
que estava dentro do fogo ardente, né? O qual depois ele menciona nesse mesmo áudio em que foi enviado pela congregação várias cartas dizendo que eles tinham desobedecido e saindo da congregação, que ele já sabia que iria passar por isso. Agora, duas coisas que ficou intrigado, irmão, foi buscar a palavra na mesma denominação que não queria ficar mais. O que nós temos que fazer, irmãos, é não criar um Deus para cada um de nós. Que aí, neste caso, qual foi o Deus que foi o certo? O Deus que sempre buscou e pregou dentro da congregação? O Deus que a pessoa disse aí, que Deus tinha alertado, que Deus mandou a palavra na boca do irmão nessa central aí de Sorocaba? Irmãos, então, o próprio Deus não é um Deus de confusão. Não é um Deus que vai usar a boca de um irmão e falar para ele, ó, saia daqui, vai que eu sou contigo. E o irmão vai e monta uma outra denominação, que é essa daí. E depois, agora, né, na pandemia, foi apresentado ali no Brás, foi feito um reconciliamento, né? E automaticamente, reconciliamento com em cadeia nacional mesmo, né? Que subiu no púlpito do Brás, o Brasil e o mundo todo viu o servo de Deus ali, juntamente com Cláudio Massola, né? Com o ancião apresentando, irmãozinho, o qual surgiu até boatos que ele iria retornar, no caso estava retornando para a congregação, né? Mas o fato dele vir para a congregação, houve alguma reunião, alguma coisa, ele estava aguardando estas reuniões. Também era a época de levantar obreiros aqui no Brasil, que o Senhor tinha recolhido muitos irmãos, né, para o seu reino de glória. Foi na época que levantaram no Brás 518, se não me engano, ou 548 irmãos para o ministério. E nenhum desses que foram levantados para o ministério foi reconduzido, esses que seria aí o João Marcos e o nosso irmão Davi Trevisan. Não sei por qual motivo, se houve alguém ali, né, ou alguém que falou, não vamos reconduzir agora, está muito cedo, né? E para reconduzir também tem outros aí que saíram por esse mesmo motivo, né, irmãos? Mas o que aconteceu é que o irmão, né, que era da CCA, deixou a CCA lá, não fechou a CCA. Até teve muitas pessoas aí que quiseram falar, a congregação que está no Brasil vai virar a CCA, ou a CCA não, irmão. Ninguém virou nada. Nós chegamos até a falar aqui no canal para ver qual seria o que a Irmandade falasse, né? Mas, irmãos, veja bem, a congregação permaneceu a mesma, a doutrina a mesma. O Davi Trevisan retornou para a CCA, está louvando a Deus do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, com uma doutrina afrouxada, porque eu vou falar a verdade, se muitos que estão aí ouvindo, vendo os vídeos da congregação, falar que a congregação que está no Brasil, que é uma igreja cristocêntrica, uma igreja que segue a Bíblia de ponta a ponta, falar que ela é uma igreja herética, imagine essas dissidentes, irmãos, que o pode tudo, o pode fazer tudo, e ainda prega como enriquecer, prega a prosperidade. Porque existe igreja só para prosperidade, que não prega salvação de alma, prega o que for acontecer, né, irmãos? Esse dia eu recebi uma visita do Jeová, né? E foram falar do reino de Deus, que eles falam que é aqui na terra, que Deus vai fazer o reino dele aqui. E eu falei pra moça, eu falei, se você morrer agora, como você vai fazer para adquirir esse reino? Eu vou ressuscitar. Mas você vai ressuscitar desta forma que você está falando para mim, ou você vai ressuscitar numa certa idade? Sendo que essa certa idade você não viveu, você não passou. E ela ficou sem resposta.
Estes dias recebi uma outra visita das Testemunhas de Jeová e para mim ficar pasmo na hora, quando foi falar do reino de Deus, ela perguntou: aonde o senhor acha que vai ser o reino de Deus? Eu falei: o reino de Deus é no céu, o reino celestial. E ela concordou. Por quê? É filha de nossas irmãs, já é um peixe fisgado no anzol, só falta ser puxado. Então, irmãos, essas duas denominações que nós estamos falando, uma é a nossa Congregação Cristã no Brasil e a CCA, né? Tem a CCB, que o irmão da Comunidade Cristã no Brasil, nosso irmão ancião Isaías, ele colocou CCB, mas é Comunidade Cristã no Brasil. Sendo que às vezes ele fala a nova CCB. Não é nova CCB. Não é nova CCB. Porque a Comunidade Cristã no Brasil nunca teve uma outra. Ela sempre foi a primeira. Quando fala uma nova CCB, é no caso quando há uma congregação cristã no Brasil e eles fazem com o mesmo nome e falam a nova CCB. A nova CCB levaria o mesmo nome. Só que a sigla CCB da Comunidade Cristã não tem nada a ver em ser a nova CCB. E sim uma recém-formada, né? Comunidade Cristã, que não tem nada. Entra a comunidade, e depois entra só o cristã e o Brasil, todo mundo coloca, né? Mas então é CCB, a Comunidade Cristã no Brasil. E a liturgia é diferente, né? É uma liturgia de prosperidade, uma liturgia de pegar não a alma, a preocupação de salvação de alma, mas sim uma preocupação em acolher as pessoas na rua e dar voz dessas pessoas. Até acho louvável, eu acho que até aí falar que a denominação é uma igreja do amor, né, como sempre falam, mas fazendo alusão em que a congregação não tem amor, né? Fazendo alusão a isto. Agora, fazendo alusão às vezes das coletas, dos templos. Eu creio que se tivesse também essas igrejas o poder aquisitivo em construir templos para acomodar a cada estado, a cada cidade, a nossa querida Irmandade, porque essa obra cresce, irmão. A congregação cristã no Brasil nas décadas aí vem aumentando, irmãos. As igrejas têm que aumentar a cada ano, porque o povo já não se comporta mais, até pelas leis, né, do país, não pode se colocar um monte de gente dentro de um local pequeno, né, irmãos? Vamos ver o restante e a gente já encerra. Bom, o que o irmão Almir está falando é a expressão da pura verdade. Houve um amadurecimento em ambas as partes. Eu fui repudiado no meio da rua. Irmão do ministério da CCB lá atrás virou as costas para mim. Eu quase apanhei de um ancião no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro. Eu trabalhando no Evangelho e o irmão me maltratou. Disse que eu pisei no sangue de Cristo. Hoje, esse irmão jamais faria isso, né? Eu acho pelo menos que... Então, irmãos, este então é o finalzinho do áudio. Se a Irmandade quiser aí saber, né, aqueles que tiverem curiosidade, está lá no canal deles, esse vídeo, né, completo sobre essa entrevista do Trevisan. Irmãos, ele falou uma parte no final em que eu mesmo, particularmente, eu não aprovo. Fazer esse tipo de coisa, julgar as pessoas, falar que pisou no sangue de Cristo. Conforme eu disse no começo, pisar no sangue de Cristo não é sair da congregação. Não é pisar. As pessoas saem, mas não pisam. Como tem eles aí, né? Tão em outra denominação, tão servindo a Deus, tão felizes. Então, irmãos, o importante é isso. Por quê? Tem muitos apriscos que Deus salva. Tem as ovelhas do Senhor, tá em vários apriscos. Quando a gente fala vários apriscos,
Muitos falam assim, lá vai o irmão Paulo falar que está em vários aplitos, que Deus vai trazer tudo para a congregação, para se salvar da congregação. Nada disso, porque quem salva é Cristo, ele salva aonde ele quer. Não precisa estar praticamente dentro da congregação. A congregação, muitos têm que colocar na cabeça, irmãos, que é o local onde nós estamos ali para adorar a Deus. E é uma igreja, eu frequento, você frequenta, é uma igreja que a gente sabe que é uma igreja séria. É uma igreja que conduz mesmo ali a Cristo Jesus. E conduzindo você a Cristo Jesus, a sua salvação aí você pode, né, adquirir, irmãos. Né? Já os nossos pecados foram pagos por Cristo na cruz. Mas a salvação temos que ter obras. Não vamos descansar não. Né? Descansar, o jeito que falam aí, é fazer as coisas erradas. Né? Faz de tudo que Jesus Cristo sofreu na cruz por você. Né? Sei que você já nasceu no berço de ouro. Que outro veio, foi humilhado, foi escorraçado, para você estar salvo. Então bata na sua mulher, né? Mata um, mata outro, faça as coisas erradas, você tem perdão. Né? Mas perante o tribunal de Cristo, essas pessoas que falam isso, para que você deixe a igreja, não procure chegar a Cristo Jesus, vai dar conta no tribunal de Cristo também. Então, faça o correto. Seja as 5 prudentes, não as 5 loucas, que são esses aí. Tá bom, irmãos? Irmãos, e veja bem, o nosso irmão Trevisan aí deu a sua entrevista falando que a Irmandade, alguns, né, logicamente, viraram as costas para sua família. Mas isso acontece com um homem que julga, irmãos. Com um homem que não tem amor no coração. Porque se eu vejo alguém que sai da congregação, essa pessoa está ali machucada. E se essa pessoa não virar a cara para mim, porque tem uns que saem e odeia muito. Passa a odiar. Você vai conversar, a pessoa te xinga. Mas aquela pessoa que só espera você dar uma santa paz de Deus para te responder. Irmãos, tem que ter amor no coração. Tem que ir lá aos poucos. Você, irmão, está acontecendo alguma coisa. Você se machucou com alguém. Alguém falou alguma coisa. E ali, naquela conversa, você mostrar para ele. E que não é por causa que os filhos brigam que você vai abandonar a casa do pai. Porque ali a casa não são dos filhos. A casa não é do seu irmão. A casa não é do ancião nem do cooperador. A casa é de Deus. Quem está ali é Deus. Então tu não vai abandonar a casa do pai por causa dos seus irmãos. Você também é filho. Você tem o direito da coroa da vida eterna. Então, irmãos, fica aqui esse vídeo a respeito da congregação e a CCA. Ah, mas quem salva, irmão Paulo? Quem salva é Cristo Jesus. Eles estão fazendo algumas coisas de errado? Estão aí conduzindo as pessoas para o erro? Para as coisas mundanas? Não. Estão invocando o quê? O nome de Cristo. Agora, o que difere aí da congregação são as doutrinas. Que a pessoa que quer servir a Deus, ele quer servir a Deus ali, ó. No certo mesmo, sem ter dúvidas. E que ele não esteja fazendo as coisas que nem o mundo, né, irmãos? E cada um tem a sua liturgia. Ah, pode irmão de fora pregar, pode irmã pregar sem véu, atender culto, pode tocar com a camisa do Corinthians, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Cada um vai servir a Deus com a sua quantia, irmãos. Vai servir a Deus com a sua porção. Né, irmãos? Então, deixo aqui esse vídeo para nossa querida Irmandade aí compartilhar. Tem muitas dúvidas, irmão, a este respeito. As 3 igrejas que aí, né, muitos confundem, 2 igrejas confundem. A congregação que está no Brasil é a que foi, os dissidentes dela foi Comunidade Cristã, a CCA e tem, parece que a CCP, parece, mais ou menos assim. Não sei, a do CCE é a do Otoniel, que pouco aparece aí também no YouTube. Mas são as igrejas que saíram da congregação e procuram aí servir a Deus também, irmãos. Né? Tem doutrina diferente? Tem sim, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus
pelo grato amor de Cristo Jesus.